vamos fazer contato com Flávio Machado, ele que é do Conselho Indigenista Missionário de Dourados, Mato Grosso do Sul, CIMI. Bom dia, Flávio. Bom dia, tudo bem? Prazer falar com vocês de novo. Prazer é nosso. Flávio, na terça-feira você falava a respeito da situação dos povos Guarani e Kaiowá, também em Dourados, no Mato Grosso do Sul, atingidos por conta da pandemia do coronavírus, né? Eu queria saber se de lá para cá evoluiu alguma coisa a situação, se o poder público deu mais atenção e como que está hoje, enfim, o cenário dessas populações. Então, o que se observa é de que, não sei se também está relacionado à subnotificação, mas nesses 3 dias aumentaram os 3 casos, né? Atualmente, segundo o boletim de ontem à noite, são 34 casos. A iniciativa de acolher esses indígenas num local fora da aldeia está ainda se consolidando. Há uma casa chamada Casa da Acolhida, cedida pela Diocese de Dourados, que está acolhendo parte dessas pessoas, também de seus familiares. Então, ela está ainda se consolidando sobre a permanência das pessoas, as necessidades, enfim. Mas fato é que continua um aumento da testagem das pessoas para identificar realmente a situação real desses contágios. E vale lembrar que a situação no Brasil inteiro ela está se agravando muito, né, em relação aos contaminados. São Paulo, por exemplo, os Guarani em São Paulo estão em uma situação alarmante, né? Há informações de que já são 99 confirmados, por exemplo, na aldeia Tenondé-Porã, que fica dentro da cidade de São Paulo. No Jaraguá já são pelo menos 30 pessoas, e isso desconsiderando os subnotificados. E no Brasil tem uma situação muito grave, que é a situação do Alto Solimões, com quase 300 pessoas contaminadas. Então, a nossa preocupação é realmente que já tenha saído do controle, né? E Dourados também, e que não está, que os testes não estão dando conta de mostrar essa realidade. Por isso que a gente tem, inclusive, exigido a responsabilização, no caso de Dourados, da empresa JBS, que foi o foco inicial de todo o contágio, não só das pessoas indígenas, mas também dos não indígenas. E nesse caso, qual tem sido a resposta da JBS, Flávio? Ela tem feito iniciativas de doações, né? Por exemplo, para esse espaço da acolhida, ela tem contribuído com alimentação, enfim, mas nada perto de uma reparação de fato, né? E também há um processo de recuperação de um espaço da Missão Evangélica Kaiowá, que é uma organização que cuida da saúde, ligada à saúde, que é onde vai acolher esses indígenas. E inclusive você falou da situação geral dos indígenas, né? A gente sabe que o desmatamento nesse período da pandemia aumentou, são dados aí do sistema de monitoramento da Amazon e também de outras entidades. A gente verifica que as invasões a terras indígenas têm aumentado, né, Flávio? Eu queria que você falasse a respeito disso, quanto isso se torna ainda mais perigoso no contexto de pandemia e também da questão do desmonte que vinha sendo sofrido já pela CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que seria quem tem na prática as condições de prestar o atendimento médico aos indígenas. Exato. Há uma série de pesquisas que demonstra de que a invasão aumentou não só no período Bolsonaro, mas principalmente se agravou no período da pandemia. E o risco principal dessas invasões, principalmente nas terras indígenas da Amazônia, é que a pandemia chegue a povos isolados, né? Não só a comunidade já contatada, esses povos já contatados, que seria também uma tragédia, mas a preocupação maior também é em relação aos povos que não têm contatos com a nossa sociedade, que segundo o levantamento do CIMI, são cerca de 114 povos indígenas que vivem na Amazônia brasileira em situação de isolamento. Então esse é o maior risco. E o desmatamento, ele faz
com que essas pessoas corram risco, inclusive, de genocídio, né? A gente tem repetido isso inteiramente, a equipe do CIMI que trabalha isso tem repetido isso inteiramente. Flávio, E agora a gente. quanto à fonte da CESAI, o que se observa é que os planos de contingência que vários de se elaboraram, eles não têm aplicabilidade, eles não funcionam na prática, né? Tá bonito no papel, mas quando você vai, por exemplo, no básico, que é garantir EPIs, por exemplo, simplesmente não funciona, não chega, aí tem que se apelar a doações da sociedade civil, né? Então, nós consideramos isso um absurdo na atual situação de que tanto as secretarias de Estado quanto a CESAI, que é o órgão federal oficial para a saúde indígena, tenham que se valer de doações para poder executar o seu trabalho. A doação ela tem que ser enquadrada num plus, num mais que se recebe, mas o básico deve se garantir por recursos federais. Só para você ter uma ideia, o levantamento que foi feito para gerar 21 leitos novos na cidade de Dourados, porque, pasmem, só existe 8 leitos hoje na cidade de Dourados de alta complexidade para atender toda a região. Então, para gerar novos 21 leitos, foi preciso, que custava em média R$ 200 mil, o governo do estado abriu campanha para conseguir esse dinheiro, ou seja, é um valor muito pequeno para o impacto que você vai gerar em praticamente triplicar os seus leitos no município. E mesmo assim foi pedido campanha, inclusive para a sociedade civil. Então, assim, a gente considera isso um absurdo, o fato de não haver uma linha própria e específica de financiamento dessas situações. Flávio, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Flávio. Prazer em falar com você. Bom dia. Oi, Marilu, prazer é todo nosso. Flávio, vamos falar aqui do PL 2633, né? A gente viu aí um protesto muito grande, né? Mesmo de forma virtual, de vários artistas, enfim, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, ambientalistas, enfim, todo mundo tentando barrar, né, esse projeto de lei que legaliza a grilagem de terras, né? Amplia aí o desmatamento. E eu queria que você falasse sobre esse projeto de lei, o quanto ele vai ser realmente prejudicial para as comunidades indígenas, né? Porque eles fazem o própria autodeclaração, né? Autodeclaração dizendo eu sou dono dessa terra antes de X data. Quer dizer, não existe aí rigor nenhum, né, em relação à propriedade da terra. E aí realmente vai ser uma catástrofe, não é isso, para as comunidades indígenas, Flávio? Exato, exato, porque existe um passivo muito grande de terras indígenas que ainda faltam ser demarcadas, né? O último dado apontado pela FUNAI, ainda no início do governo Bolsonaro, dizia que havia 488 terras indígenas a serem iniciado o processo de estudo, né? Para além daquelas outras 200 e alguma coisa, que cada vez muda esse número, que já tinham iniciado o processo de identificação, já tinham iniciado o processo de demarcação dessas terras. Então, o PL ele vem simplesmente grilar todas essas terras, aproveitando-se dessa negligência do Estado no processo de demarcação, negligência que nós sabemos que é histórica, né? Os Kaiowá-Guarani estão aqui numa crise humanitária com mais de 40 acampamentos à beira da estrada por conta dessa negligência histórica em que o Estado brasileiro deve ser responsabilizado, e o PL vem justamente fazer isso na Amazônia, né? Aqueles que são invasores de terra indígena passam a poder dizer, não, agora que é a minha terra. Que foi o que aconteceu nessa região do oeste brasileiro no início do século passado, né? Que as pessoas vinham para cá, invadiam as terras indígenas e simplesmente diziam, olha, eu estou em tal lugar e me dê o título. E as pessoas recebiam esse título do Estado gratuitamente e é o que hoje está causando problema no Mato Grosso do Sul, porque são esses títulos que supostamente inviabilizam o processo de demarcação. Então, é uma situação que os povos indígenas, na prática, já conhecem, né? Que é o que está se tentando fazer na Amazônia através do PL.
Exato, Flávio. E não só isso, né? Até setores aí do próprio agronegócio, imagina o absurdo que é, até setores do próprio agronegócio estão aí realmente contestando. Mais de 40 empresas assinaram também uma carta, né, pedindo que os parlamentares rejeitem esse PL por exatamente incentivar a apropriação de terras, o desmatamento generalizado e colocar também em risco a sobrevivência da Amazônia e o cumprimento aí das metas do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, além de prejudicar, obviamente, os direitos dos indígenas. Enfim, até alguns setores do próprio agronegócio, enfim, é possível que exista, inclusive, cancelamento, né, de compras de matéria-prima do Brasil. Quer dizer, é um outro grande problema que a gente sabe, enfim, que atinge fortemente as populações indígenas e todo o meio ambiente, mas o fato é que o próprio país vai ser prejudicado comercialmente, né, Flávio? Exatamente. A gente entende que esse agronegócio, né, ele tem a preocupação justamente com a imagem dele internacional. E atualmente a situação ambiental, como todos nós sabemos, ela vai ser condicionante agora nos próximos acordos, né? Já tem sido, inclusive. E aí, com medo de perder contratos, se manifestaram contra. Mas a gente não tem dúvida que eles também gostariam que fosse assim. Acontece é que não dá mais, né? Não dá mais para ser assim. Exatamente, tá certo, Flávio, perfeito. Olha, um forte abraço para você e a todas as comunidades indígenas aí do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e também do Brasil. Forte abraço, Flávio. Marilu, se você me permite só mais um comentário acerca de uma situação importante que vai acontecer a partir de hoje, que diz respeito ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, que começa hoje, acerca da repercussão geral sobre a terra indígena Xoclen. É o julgamento talvez mais importante do período republicano, porque ele vai definir se os povos indígenas possuem direitos originários sobre os seus territórios ou se o que vale é o chamado marco temporal. E esse julgamento começa hoje, e aí é importante a gente dar visibilidade a ele, principalmente para chamar a sociedade para conclamar ao Supremo Tribunal Federal que mantenha os direitos dos povos indígenas conforme historicamente foram construídos, desde 1500, né, desde 1620 da primeira Carta Régia. Ou seja, os povos indígenas possuem sim direitos originários sobre seus territórios. E a decisão que houver nesse processo tem caráter de repercussão geral, ou seja, vai valer para todas as terras indígenas do Brasil. Então, hoje inicia-se o julgamento mais importante relacionado aos direitos territoriais dos povos indígenas no Supremo Tribunal Federal e fica aí o nosso apelo para que isso seja dado visibilidade e principalmente que os povos indígenas se apropriem cada vez mais dessa situação. Perfeito, vamos acompanhar sim, Flávio. Muito bem lembrado. Muito obrigado. Forte abraço para você. Tudo de bom. Conversamos aqui com Flávio Machado, ele que é do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.